A paz seja convosco, povo de Al, povo de Alcha. Sempre é um prazer estar com vocês, família de Al, abençoados. Vamos falar sobre um assunto interessante, que o povo de Al precisa sempre estar recebendo coisas novas. Você que já segue o apóstolo Sandoval, nosso trabalho no YouTube, nosso canal, é isso aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos tocando, né? Vamos tocando porque é assim que a gente vai chegar até o Chamaial. É importante nós entendermos que o povo de Al é convocado para anunciar o nome e, ao mesmo tempo, nós somos convocados também a fazer uma restauração de tudo aquilo que Ial falou pela boca dos seus santos profetas. Está escrito em Atos, capítulo 3, 21, que diz assim: convém que o céu contenha Yalcha até o tempo da restauração de todas as coisas que o Ial falou, o pai Ial falou, Abba falou, através da boca ou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. É por esse motivo que nós estamos também falando a respeito de, além do nome, de outros pontos importantes. Nós estamos vivendo o mês do Natal. E não poderia deixar de falar mais um pouco sobre esse Natal ainda. Nós sabemos que o Natal do dia 25 de dezembro é uma festa pagã. No entanto, existe a questão do nascimento do Messias, em que nós, povo de Alcha, precisamos ter, digamos assim, precisamos fazer um trabalho para que esse dia do nascimento de Alcha não fique em branco. Não fique em branco. E eu tenho falado para os irmãos em Alcha, os irmãos Yaldim, abrir a Bíblia no livro de Gênesis, aliás, é isso mesmo, Gênesis 8, verso 13, 8:13, onde fala que o Ial abriu a porta da arca no dia 1º do primeiro mês. Ali está escrito que no dia 1º do primeiro mês, hebraico, calendário eterno, hebraico, foi aberto a porta da arca. De maneiras que no dia 1º do primeiro mês, a porta se abriu depois do dilúvio. E Alcha disse: eu sou a porta. Eu sou a porta que abre, né? Eu sou a porta que abre. E aquele que entrar por a porta, ele diz assim: aquele que entrar pela porta, entrará, sairá, salvar-se-á. Então, aquela porta da arca era uma figura do corpo de Alcha, do trabalho de Alcha, do corpo de Alcha. Representava Yalcha aquela porta. E ela foi aberta no dia 1º do primeiro mês. Observe, o primeiro mês em Alshuru, primeiro mês hebraico, na Páscoa. Isso significa que a porta abriu pela Páscoa, no dia 1º do primeiro mês. Primeiro mês é a Páscoa, em Alshuru. Hoje é conhecida como Nisan também. Nisan, a Páscoa, chamada Nisan. Veja, não é em Etani, não. É em Nisan. Então, é importante notar que Nisan é Abib, e Abib, no nosso calendário, você pode pesquisar, é o mesmo que abril. Então, sendo assim, a porta abriu no dia 1º de Nisan, ou 1º de Abib, ao mesmo tempo 1º de abril. Então, meu querido, minha querida, quero deixar essa informação para você também. O mesmo fato, o mesmo acontecimento, aconteceu também no deserto, quando o Criador pediu para fazer um santuário, um tabernáculo. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8,
está escrito, e me farei um santuário e habitarei no meio de vós. Êxodo é mesmo que Shemote, no capítulo 25, verso 8 de Êxodo, Shemote 25, 8. Assim está escrito, e me farei um santuário e habitarei, me farei um tabernáculo e habitarei no meio de vós. E no dia 1º do primeiro mês foi levantado o tabernáculo, Êxodo 40, versículo 1. Êxodo 40, verso 1. No dia 1º do primeiro mês levantou-se o tabernáculo da tenda da congregação. Então o tabernáculo, que era uma sombra do corpo do Messias, ou do Machia, para algumas pessoas que creem assim, chama assim, foi erigido no dia 1º do primeiro mês, e isso de passagem pela mão de homens, pela mão dos homens. Mas o Criador falou, me farei e habitarei no meio deles, habitarei no tabernáculo. E sempre que o profeta queria falar com o Eterno, ele entrava no tabernáculo e ali o Criador falava com ele. Por isso insistimos a nossos irmãos em Aldim, que não fique dizendo que o Criador não habita em templo, feito por mão de homem, porque templo, tabernáculo, tudo é sinônimo. É casa, é habitação, né? Local fechado. Ali estava a Arca da Aliança e o Pai falava através dos querubins, entre os querubins. Então, a Yahshua nos pede para a gente buscar, comprar dele, né? Colírio para ungir os olhos, para que veja. É importante. Agora, o tabernáculo foi levantado no dia 1º do primeiro mês, e o mesmo tabernáculo ficou pronto também. Ele começou a obra no dia 1º do primeiro mês, tá? E ele ficou pronto no dia 1º do primeiro mês. Isso é o que diz Yeshua Amós 40, versículo 17, Êxodo 40, 17. O tabernáculo ficou pronto no dia 1º do primeiro mês. Ou seja, esse ficar pronto significa que ele foi consagrado no dia 1º do primeiro mês. Isso significa que Yahshua, ele foi batizado também no dia 1º do primeiro mês. O mês, sim, do batismo de Yahshua tem a ver com o momento, o dia em que o tabernáculo ficou pronto. Então, no capítulo 40, verso 1, fala que o tabernáculo foi levantado no dia 1º do primeiro mês. Começou a obra no dia 1º do primeiro mês. E no dia 1º do primeiro mês, também, um ano depois, no capítulo 40, 17, diz que o tabernáculo ficou pronto. Veja, está sempre correlacionado com o dia 1º do primeiro mês. Tanto é o início da obra do tabernáculo, no dia 1º do primeiro mês, Êxodo 40, 1, como também quando ele ficou pronto, em Êxodo 40, 17, verso 17. 40, versículo 17. O tabernáculo ficou pronto um ano depois, né? Ele começou em Abib e terminou em Abib do outro ano, tá? Então, no verso 40, do capítulo 40, verso 17. Isso isso é importante. Algumas pessoas falam, mas não importa o dia que ele nasceu, não importa, importa que ele nasceu. Não é assim. É importante, sim, tudo que tem relação com o Mashiach, tudo que tem relação com o Messias. Tem muita importância, sim. Porque o mundo vive uma mentira. Dia 25 de dezembro é uma mentira, né? Nós já comprovamos aqui que, o tabernáculo ficou pronto no dia 1º do primeiro mês, nasceu dia 1º do primeiro mês com base nas Escrituras. E o povo do Ial, verdadeiro povo do Ial, não é esse povo que a gente observa que só aprendeu o nome e não tem compromisso com as outras verdades. O povo de Ial de verdade mesmo é aquele povo sincero, que quer servir Ial com sinceridade, com verdade. Que se for provado uma doutrina, um ensinamento ideal que foi blasfemado ou que foi lançado por terra e vir ao seu conhecimento, ele vai crer mesmo e vai tomar para si. Hoje o 1º de Abib, que é o 1º de abril, é chamado dia da mentira, você sabe disso. É disso que nós estamos falando aqui. É chamado dia da mentira. E por quê? Porque segundo a Escritura, ele não nasceu segundo a carne. E Yahshua nasceu do Ruha. Ou seja, foi um milagre verdadeiramente. Ele não nasceu do pecado original, que a gente conhece assim, dessa expressão, do homem, da mulher. Ele nasceu da carne? Não, nasceu do Espírito. Então ele foi a obra de milagre. E Yahshua, então, realmente nasceu do Espírito, do Ruha do Pai.
O anjo veio e falou, não, o que vai nascer dele não é de homem algum, é do Ruha do Pai. Isso é importante nós entendermos que realmente, por isso ele foi chamado de Dia da Mentira, porque esse fato ficou conhecido, que ele não nasceu realmente da forma natural. O nascimento do Messias não foi de forma natural. Isso é importante. Então, na verdade, a Escritura Sagrada fala que uma virgem conceberia. O livro de Yeshayahu, capítulo 7, verso 14, fala que uma virgem conceberia. Uma virgem conceberia. Você crê nisso? A virgem realmente concebeu, tá? E nós não podemos chamar Yaushuru de a virgem, porque de Yaushuru nunca foi virgem, não é verdade? O povo Yaldim costuma dizer que é Yaushuru, que é a virgem mencionada no livro pelo profeta, mas não é, porque Yaushuru nunca foi virgem. Fala da virgem, de uma virgem conceberá. Então, para uma virgem conceber, isso seria impossível uma virgem conceber, né? Certo? Impossível uma virgem conceber. Uma virgem conceber. Quando a mulher concebe, ela já não é mais virgem, né? Já teve contato com, né, com o seu companheiro, com o seu esposo. Então, por aí vai. Então, o nascimento de Yahusha foi um fato sobrenatural e foi tido como o dia da mentira, porque não creu que uma virgem poderia conceber. E é importante que entre os Yaldim lá daquela época, lá chamavam ele de quê? De filho de prostituição. No capítulo 8 de Yohanan, João, está escrito que eles falam assim, nós somos filhos de Abraham, nós não somos nascidos de prostituição, né? Então, para eles, até naqueles dias, Yahusha teria nascido de prostituição, e isso não é verdade, nós sabemos, é profético, o nascimento dele seria profético, pela profecia seria assim, sobrenatural. Bom, mas vamos lá adiante. A Escritura fala para nós, tá? No livro de Yohanan, no capítulo 2, verso 42, 2:42, é narrado que é narrado ali que é Lucas capítulo 2, verso 42, né? Lucas 2:42, explica isso. Que ele sobe para a Páscoa, a família dele que vai à Páscoa, e os seus pais, sua mãe, seu pai e sua mãe subia anualmente a Páscoa. Anualmente subia a Páscoa. E a palavra fala para nós que eles subiram, iam à Páscoa, e naquele dia, Yahusha estava fazendo aniversário, porque diz assim, e ele completava 12 anos, quando subiu com seus pais à Páscoa. E ele estava completando 12 anos, estava completando os 12 anos dele, quando ele subiu para a Páscoa. Isso é mais uma prova de que Yahusha completava ano, no capítulo, de acordo com a Escritura, ele completava ano pela Páscoa, tá? Então, isso é muito importante nós colecionarmos essas informações e trazer para você, meu querido e minha querida. Você pode consultar aí, quando Yahusha vai à Páscoa com os irmãos, né, com os pais, e passar adiante informação para as pessoas que não conhecem. Pessoas que não conhecem, pessoas que questionarem com você, né? E também você pode fazer o seguinte, você pode observar também, mais essa informação que o apóstolo tem passado, né? Que o anjo visitou a mãe dele no 6º mês. Lucas capítulo 1, verso 26, tá bom? Lucas 1, 26, o anjo visitou a mãe dele no 6º mês. Isso é muito importante, essa passagem aqui. Então, no 6º mês, foi o anjo Gabriel, o anjo conhecido como Gabriel, até a casa da mãe do Salvador. E aí, então, diz a palavra para nós, que foi no 6º mês. O 6º mês, no calendário deles, hebraico, é Elu. Então, você pega baixa o calendário aí no seu, onde você estiver, no Google, e você localiza Elu. E você confere agora Elu. Quando é Elu na terra do Mashiach, do Messias, aqui no Brasil, qual o mês que tem relação com Elu, que é o equivalente? É o mês de agosto.
Então você pega e conta de agosto, que foi o mês da visita do anjo lá é Elu, mas aqui para nós seria agosto. Tu conta de agosto o tempo que a criança leva para nascer. Tu conta na sua mão. Vamos fazer a conta? Conta. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 9 meses. E assim você aprendeu a contar o tempo em que o Messias levaria para nascer depois da visita do anjo. Se ele chega lá em Elu, e Elu é equivalente a agosto, então você tem aí nas suas mãos prova de que em dezembro, que é o mês que nós estamos agora, o Messias estava com 5 meses, 5 meses, em formação ainda, né? Estava com 5 meses de gerado. Isso é verdade? Bom, não tem como não ser. O Messias nasceu em abril, de fato, nasceu em abril. Outro ponto interessante, que ele nasceu em abril e morreu em abril, porque a Páscoa é em abril. Então ele foi gerado em Elu, né? Ele foi gerado em Elu, tá? E nasceu em abril. Ele foi gerado no mês de Elu, tá? Então é interessante, o mês de Elu, ou seja, o meio do ano deles. Elu é o meio do ano deles, tá? E aí, então, 9 meses depois ele nasceu, que é o equivalente ao nosso abril, tá bom? Agosto, 9 meses à frente, agosto, e mais, tomando agosto como ponto de partida, 9 meses depois nós vamos chegar em abril. Então, o Salvador nasceu em abril. E a Escritura falou que, para nós, que tem relação o mês que ele nasceu com o dia 1º. A porta abriu no dia 1º do primeiro mês, que é o 1º de abril, também. Nós vimos aí o tabernáculo, foi levantado no dia 1º de abril, também, que é o primeiro, que é a Bíblia. Nós vimos aí também o quê? O tabernáculo ficou consagrado no dia 1º de abril, também, Êxodo 40:17, né? E no livro de Êxodo, capítulo 12, diz também assim, Êxodo 12, verso 5, o Criador disse, logo no capítulo 12, verso 1, ele fala bem assim, esse mês será o primeiro mês do ano. Quer dizer, era o mês de Abíbe, seria o primeiro mês do ano, aí mês da saída do Egito, da Páscoa, tá bom? No verso 5, o Criador fala assim, e tomarão um cordeiro macho sem defeito de 1 ano, e sacrificarei nesse mês, à tardinha, no dia 14 desse mês, tá? Bom, então a morte do Salvador foi no dia 14, o nascimento do Salvador foi no dia 1º, no dia 1º desse mês, mas o mês era o mesmo mês que o cordeiro era pego. Observa lá agora, o tabernáculo foi levantado no dia 1º do primeiro mês, não foi? E foi consagrado no dia 1º do primeiro mês, 1 ano depois, Êxodo 40:17, certo? Agora você vê também o cordeiro sendo pego também no dia 14 do primeiro mês. Aliás, no mês que era comemorada a Páscoa. A Páscoa vai ser sacrificada no dia 14. Mas no dia 1º, ele completou 1 ano, o cordeiro. Os cordeiros tinham que ser macho de 1 ano. Todo cordeiro da Páscoa tinha que ser macho de 1 ano. Isso, para ele ser macho de 1 ano, os cordeiros, para morrer na Páscoa, tinha que ser machinho de 1 ano, sem defeito. Êxodo também 12, versos 5 e 6. Para ele ter 1 ano, cada cordeirinho, no Êxodo 12, versos 5 e 6, ter 1 ano na Páscoa, ele tinha que nascer na Páscoa passada. Só que aqueles cordeiros eram uma representação, também uma figura do corpo do Messias. Pois o profeta disse assim no livro de Johanã 1:26, eis o cordeiro de Al, apontando para Yahshua, que tira o pecado do mundo. Então, cada cordeiro, os cordeiros para sacrifício, era uma sombra do corpo do Mashiach, do Messias, de Yahshua. Assim sendo, aqueles cordeiros da Páscoa, que nascia na Páscoa passada, para morrer na próxima Páscoa, na Páscoa seguinte, e só podia ser sacrificado na Páscoa, e só podia ser animal de sacrifício, tá, para purificação, se nascesse no primeiro dia, no primeiro mês.
Tinha que nascer na Páscoa. Todo cordeiro que nascia na Páscoa era consagrado para ser vendido para sacrifício. Então era dessa forma. Então, de outra informação aí você tem de que o cordeiro da Páscoa nascia no mês de Abibe. Tá bom? Isto não é pouco relevante, é bastante relevante essas informações. Porque você tem em mãos agora o quê? Evidências escriturísticas das escrituras de que o Messias nasceu no dia 1º do primeiro mês. Tá bem? Não esqueçamos também que o próprio Yahushua diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quando foi que a luz do mundo brilhou? Quando foi que a luz do mundo? Quando foi que Yahushua falou assim: haja luz? Quando ele falou assim: haja luz, quando foi? Que dia que foi? Também foi no primeiro dia, e houve tarde de manhã o primeiro dia, e a luz brilhou. Tá? Então tudo isso o Pai falando por sombras. Então nós somos povo de nós somos povo de Yahushua. Então nós precisamos realmente entender as escrituras. Tem muitas pessoas aí, hebraístas, professores de hebraico, pessoas que falam isso, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E não sabe essas coisas. O Pai falou assim, agradeço ao Pai, e Yahushua falou, agradeço ao Pai, Yahushua, agradeço ao Pai, Yahushua, porque ocultaste as tuas coisas aos sábios, aos entendidos, segundo a carne, claro, mas revelaste aos seus pequeninos. Não é verdade? Então o Criador, ele revela para você que é pequenina, para nós que nos colocamos na posição de pequeninos, na presença dele. Ele revela esses mistérios assim. Você estiver na sua cidade, você procura a Bíblia chamada Bíblia Cronológica, a Bíblia em ordem cronológica de Classen. O nome é Classen, o autor, tá bom? Procura essa Bíblia, esse exemplar. Adquira essa Bíblia que logo no início, na contracapa, você já vai encontrar informações também que o Messias nasceu no dia 1º do primeiro mês. Bem, quero dizer para você que um fato interessante, uma vez eu estava aqui na cidade onde eu me encontro, e chegou várias pessoas de automóvel, e parou o carro, eu estava numa reunião, e parou os carros e vieram conversar comigo, e falou, chegou uma mensagem para nós, está no sul do país, sobre o nascimento do Salvador, no mês de abril, e nós viemos de lá para conversar com você. Nos explica a respeito disso pessoalmente aqui. Nós somos de um ministério, e eu queria te pedir permissão para a gente poder pregar sobre esse assunto. Eu falei, tudo bem? Amém? Tudo bem. A verdade não é nossa, a verdade não é do homem. A verdade é do Pai eterno, né? Todo dom perfeito, diz a palavra, todo ensinamento perfeito vem do Pai das luzes, né? Em quem não há mudança e nem sombra de variação. Nós achamos muito interessante esse estudo sobre o nascimento do Messias. Naqueles tempos, eles vieram tão longe buscar essa verdade. E agora essa verdade, essa revelação está chegando a você através da internet, através do apóstolo Sandoval. E quem conheceu a respeito do dia 1º de abril, que você ouvir falar, ou você encontrar pela frente, entrou em contato com a minha mensagem, com essa mensagem, com o apóstolo Sandoval, ou alguém que conheceu o apóstolo Sandoval entrou em contato com ele. Tá bom? Então eu quero dizer para você, muito obrigado por estar conosco, continue conosco no nosso canal, e que o Eterno abençoe você, e a verdade continue a ser levada até o dia que Yahushua voltar, tá bom? Que o Eterno abençoe vocês. Se você ainda não deu like, nesse canal, não deu like, ainda não se inscreveu, faça isso, por favor. Assim você ajuda também o apóstolo, ajuda o canal a crescer, tá bom? E outras pessoas vão compartilhar da nossa mesma mensagem. Porque outras pessoas precisam conhecer essa mensagem. E você é nosso convidado a continuar conosco, compartilhar nossa mensagem, tá bom? Pode compartilhar com seus amigos a mensagem, faça um estudo sobre o assunto, é interessante. Tá bom? Que o Eterno abençoe vocês.